Você acreditaria se eu dissesse que, há pouco mais de um século, a Argentina estava entre os países mais ricos do planeta? Sim. A mesma Argentina que hoje enfrenta uma das maiores inflações do mundo, que sofre com pobreza crônica e que já deu calote em sua dívida externa 9 vezes, já foi uma potência em ascensão. No início do século XX, a Argentina era chamada de o celeiro do mundo. Com uma economia baseada na exportação de carne, trigo e outros produtos agrícolas, o país acumulava riquezas, atraía investidores e imigrantes da Europa, principalmente da Itália e da Espanha. Buenos Aires florescia como um centro urbano sofisticado, cheio de cafés, teatros, universidades e arquitetura inspirada em Paris. Na década de 1910, o PIB per capita argentino estava entre os 10 maiores do mundo, à frente de países como França e Alemanha. Era um destino promissor para qualquer pessoa que buscasse oportunidades. O futuro da Argentina parecia brilhante, mas então, algo começou a dar errado. A prosperidade do início do século foi interrompida por uma sequência de decisões políticas desastrosas. O país não sofreu guerras devastadoras como a Europa, mas caiu numa armadilha mais silenciosa, a da instabilidade institucional e do populismo econômico. Nos anos 30, golpes militares começaram a interferir na democracia. Nos anos 40, surgiu um personagem que mudaria o destino da Argentina para sempre: Juan Domingo Perón. Perón chegou ao poder com uma promessa irresistível: distribuir riqueza, aumentar salários, garantir direitos trabalhistas e colocar o Estado como protagonista da economia. E de fato, por um tempo, funcionou. A classe trabalhadora ganhou voz, os sindicatos cresceram, e Perón virou uma figura quase mítica. Mas havia um preço. A máquina estatal crescia de forma insustentável. Os gastos públicos explodiram. A impressão de dinheiro virou uma prática constante. E o setor produtivo começou a sofrer com controles rígidos e baixa competitividade. A partir dos anos 50, a Argentina entrou num ciclo de instabilidade que parecia não ter fim. Presidentes eleitos democraticamente eram depostos por militares. Planos econômicos se sucediam com promessas de controlar a inflação, mas todos fracassavam. Congelamento de preços, confisco de poupança, estatizações em massa. Nos anos 80, o país mergulhou numa hiperinflação brutal. Em 1989, a inflação ultrapassou os 3.000% ao ano. A moeda perdeu completamente o valor. Pessoas corriam aos mercados com sacolas cheias de cédulas apenas para comprar pão. Nos anos 90, o presidente Carlos Menem tentou uma solução ousada. Dolarizou na prática a economia com um regime de conversibilidade, onde um peso valia $1. Funcionou por um tempo. A inflação despencou, a confiança voltou, mas à custa de um endividamento crescente. E então, no começo dos anos 2000, a bomba explodiu. Em 2001, a Argentina declarou moratória de sua dívida. As reservas secaram. Os bancos congelaram as contas dos cidadãos. A população foi às ruas. 5 presidentes caíram em poucas semanas. O país virou um símbolo internacional de colapso econômico. Nos anos seguintes, os governos Kirchner, Néstor e depois sua esposa Cristina adotaram uma nova onda de populismo. Substituíram o FMI por acordos com a China, voltaram a controlar preços, estatizaram empresas e estimularam o consumo via aumento do gasto público. Houve alívio momentâneo, mas os fundamentos continuaram deteriorando. A inflação voltou, a moeda seguiu se desvalorizando. E a Argentina perdeu credibilidade internacional. Maurício Macri tentou reverter isso com uma agenda mais liberal, entre 2015 e 2019. Mas os cortes vieram devagar demais. O déficit permaneceu alto. A inflação persistiu. E com a pandemia, o país mergulhou de vez no caos fiscal. Chegamos então a 2023. A inflação havia ultrapassado os 200% ao ano. Mais de 40% da população vivia na pobreza. A moeda argentina valia quase nada. A confiança estava destruída. Foi nesse cenário que surgiu uma figura inusitada, Javier Milei. Economista libertário, ex-comentarista de TV, radical, carismático e imprevisível. Com seu visual desleixado,
Sua linguagem agressiva e um discurso anti-establishment, Milei canalizou a raiva e o desespero de milhões de argentinos. Prometeu acabar com o Banco Central, cortar ministérios pela metade, reduzir drasticamente o tamanho do Estado e até mesmo dolarizar a economia. Chamou políticos tradicionais de casta e carregava em seus comícios uma motosserra simbólica, o retrato perfeito de seu plano de cortes drásticos. Para muitos, era apenas mais um populista com roupagem nova. Para outros, era a única chance real de interromper o ciclo de decadência. Nas urnas, venceu. Ao assumir o governo em dezembro de 2023, Milei enfrentava um desafio quase impossível: recuperar a economia sem apoio sólido no Congresso, com a população cansada e um país à beira de um novo colapso. E ele não perdeu tempo. Nos primeiros meses, anunciou um pacote de reformas massivo: corte de subsídios à energia e ao transporte, redução de ministérios de 18 para 9, suspensão de novas contratações públicas, fim de contratos considerados improdutivos, e os efeitos começaram a aparecer. Em março de 2025, pela primeira vez em 12 anos, a Argentina registrou superávit fiscal. A inflação começou a desacelerar. De mais de 25% ao mês em dezembro, caiu para menos de 10% em abril. O dólar paralelo, que havia disparado com medo da transição, estabilizou. E fundos de investimento internacionais voltaram a olhar para o país com curiosidade. Mas o custo foi brutal. Milhares de trabalhadores perderam seus empregos ligados ao setor público. Serviços foram reduzidos. O transporte encareceu. O consumo despencou. E os protestos voltaram a tomar as ruas, não apenas da esquerda, mas também de setores médios e até antigos eleitores de Milei. O presidente enfrentou críticas duras da imprensa, do judiciário e de governadores provinciais. Sua popularidade caiu, mas ele seguiu firme. A aposta de Milei é simples: fazer um ajuste duro agora, para colher frutos depois. Ele acredita que, ao devolver a confiança à moeda, reduzir o déficit e abrir a economia, a Argentina poderá, enfim, romper o ciclo de décadas de fracassos. Mas há riscos enormes. Sem apoio político, muitas reformas travam no Congresso. A oposição judicial tenta barrar medidas. E o povo começa a questionar quanto tempo ainda terá que aguentar o remédio amargo. Além disso, a dolarização, promessa de campanha, ainda não saiu do papel. É uma medida controversa. Acabaria com a moeda nacional, mas imporia uma rigidez extrema à política econômica. Para alguns, seria o golpe de mestre. Para outros, o último erro antes do colapso definitivo. Hoje, a Argentina vive uma encruzilhada histórica. O governo Milei representa uma ruptura total com o modelo estatista que dominou o país nas últimas décadas. É uma aposta arriscada, mas talvez seja a última chance real de resgatar o país do abismo. E a pergunta que fica é: será que Milei vai conseguir o que tantos antes prometeram e falharam? Será ele o líder que salvará a Argentina? Ou será lembrado como mais um capítulo trágico de uma nação que insiste em repetir os mesmos erros? A história ainda está sendo escrita, mas uma coisa é certa: o que está acontecendo agora na Argentina pode ser o experimento econômico mais radical das últimas décadas em todo o Ocidente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Você acha que as reformas de Milei vão dar certo? O Brasil deveria observar esse modelo com atenção ou manter distância? A gente se vê no próximo vídeo.